estar juntos, irmãos? Vamos tomar nossos lugares. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 21 até o 23. Nós vamos fazer a leitura juntos. Romanos capítulo 7, de 21 a 23. Vamos ler juntos, irmãos? Versículo 21 começa assim: Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está no meu membro, nos meus membros. Muito bem. Irmão Davi vai fazendo uma oração. Oremos. Amado Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que concedeste de poder deste dia. Mas, em primeiro lugar, te agradecer porque um dia o Senhor, olhando para esta humanidade, não viu um sequer, ó Pai, que pudesse estar respondendo esses teus desejos de salvar vidas. O Senhor protegeu o seu único filho Jesus, viveu entre nós durante 33 anos, e depois ali no madeiro levado, Deus, ele foi crucificado, verteu o seu sangue pelas minhas imperfeições, pelos pecados deste mundo, Deus, da humanidade. E ao terceiro dia ressuscitou e intercede ao teu lado por nós. Te agradeço pela bênção da salvação através do sangue de Cristo Jesus ali na cruz, pelo perdão dos meus pecados. Te agradeço a Deus por este momento precioso que temos agora aqui, de estarmos na casa da missão, reunidos com os irmãos e irmãs, para cultuar e adorar ao Senhor na beleza da tua santidade. Louvamos a Deus pela presença de cada um deles aqui, chegaram em segurança e em segurança podendo voltar aos seus lares. Aqueles que estão em suas casas também, esteja abençoando, tomando em tuas mãos, confortando os corações e dando a eles cada momento, Deus, o ânimo de servir ao Senhor mesmo dos seus lares, não esquecendo a tua palavra, não esquecendo os teus preceitos. Pedimos pela vida do pastor Jorge à frente, na responsabilidade de abertura deste culto, na mensagem aos mais também, que a tua palavra venha falar aos nossos corações. Obrigado a Deus pelo ato de culto que daremos continuidade. Louvamos e agradecemos ao Senhor por isso, no nome e por amor do teu Filho Jesus, que vive para todo sempre e reina. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Pode sentar. Eu convido os irmãos, nós vamos cantar o hino de número 135, Louvor. 135.
fazer os avisos de hoje à noite, né? Para os irmãos. Sábado que vem às 9 horas, nós vamos fazer nossa limpeza aqui na igreja, né? Então, sábado, 9 horas da manhã, limpeza aqui na igreja. Quarta-feira, nós temos as nossas atividades aqui. Quarta e sexta-feira, às 20 horas, culto de oração aqui na igreja, né? Nós estamos estudando, agora na quarta-feira vai ficar eu, né? Estudando o livro de Mateus. E na sexta-feira o irmão Juvenildo, que vai estar trazendo os estudos aqui para os irmãos. No domingo, a escola bíblica dominical, 9h30, e às 19 horas o culto de adoração ao nosso Deus. Lembrando que a oferta missionária, a promessa de fé para este mês, está sendo direcionada para o pastor Lúcio e família. Então esse mês aqui, a oferta missionária é direcionada para o pastor Lúcio. Bom? Mais algum aviso que eu não dei? Então esses são os avisos, né? Nós vamos adorar o Senhor também com nossos dízimos e ofertas. Os irmãos têm a liberdade e a oportunidade de estar prestando esse culto ao Senhor também com seus bens materiais. O irmão Túlio vai tocar no hino. Enquanto ele toca este hino, nós vamos estar dando os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. E logo após, o irmão Luciano vai vir à frente, vai orar e retirar o gasofilácio. Agradeço a Deus também, que temos o privilégio de contribuir financeiramente com a obra. Sabemos, ó Deus, que o Senhor não tem necessidade de ouro ou prata, mas o Senhor nos dá este privilégio, ó Deus, de trabalharmos, de sermos contribuintes, ó Deus, de fazermos a Tua obra conforme aquilo que o Senhor tem nos dado, tem nos sustentado. Te agradeço por cada irmão aqui presente, pedindo a Deus que o Senhor continue suprindo as nossas necessidades, abençoando cada um de nós, nossos trabalhos, que não possa haver entre nós necessitado algum, ó Deus, que como igreja, como irmãos em Cristo, nós também estejamos atentos a isso e fazer, ó Deus, o que deve ser feito e ajudar uns aos outros, caso necessite. São estas bênçãos, ó Deus, pedindo ainda também que o Senhor nos dê sabedoria na utilização desses dízimos, essas ofertas, para que possamos usá-lo, ó Deus, para a salvação das almas, para a Tua honra e glória. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço, em nome de Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. 339 está no boletim. Não consintas. 339. O irmão Juvenildo já mandou o boletim para os irmãos, né? E o próximo hino vai ser Abrigo Perfeito, número 319 do Cantor Cristão. É isso, né, Júlio? Vai ser o hino do próximo mês. Nós vamos estar entoando aí todos os domingos também. 339, não consintas.
pode sentar. Nós vamos ter um tempo de oração, lembrando dos irmãos que estão necessitando da ajuda de Deus, né? Hoje de manhã nós oramos pelos enfermos, e em especial pelo irmão Aldo, né, que está no hospital internado. Agradecendo a Deus porque ele já está tendo uma pequena melhora, né? Mas ele carece das nossas orações. Então eu vou convidar nesse instante o irmão Adilson Simões, que vai fazer uma oração pedindo a bênção do Senhor pelos enfermos da nossa igreja e também especificamente pelo irmão Aldo. Vamos orar então com o nosso irmão Adilson Simões. Nosso Deus, nosso Pai celestial, nesse momento, Deus Santo, estamos gratos ao Senhor pela grande salvação de Cristo Jesus, do qual o Senhor nos concedeu, de uma forma tão grande, Deus, quando o Filho veio testemunho, naquela cruz calvária, Deus, onde foi crucificado, Deus foi transpassado, onde morreu em nosso lugar, mas foi vitorioso, Deus, que ao terceiro dia de sua morte, ressuscitou, Deus, e neles também, Deus, nele também somos vitoriosos. Ó Deus amado, estamos gratos porque o Senhor nos dá o privilégio, nessa noite nos reunimos aqui para cultuarmos ao Senhor. E nesse momento, Pai amado, eu venho orar em favor, ó Deus, dos amados irmãos que têm enfrentado a vida de enfermidade, ó Deus, suplicamos em favor de cada vez, mas, ó Deus, especialmente eu venho suplicar em favor do irmão Aldo, ó Deus, suplica a tua misericórdia na vida dele, ó Deus, dos cuidados, e suplica pela restauração da sua saúde, ó Deus. Também abençoe ele na sua vida espiritual, um novo convertido, ó Deus, entregou a sua vida ao Senhor, ó Deus, e nos alegramos também por essa decisão da parte dele ao teu lado. Abençoe também a tua sede amarela, Deus, dos filhos, dê força a cada um deles, pelos momentos que eles enfrentam também, ó Deus, por lutas, e que eles possam sempre estar confiando em ti. Ainda te peço por esse culto, ó Deus, pela mensagem que vamos ouvir, suplica, Deus, que a tua palavra nessa noite venha falar do nosso coração. Eu oro no nome santo e precioso do nosso Salvador, teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmão Adilson. Vamos ainda, vou dar a oportunidade para os irmãos escolherem um hino. 349. 349. Nossa, abri na primeira aqui. Era para nós cantarmos mesmo. Estava até brincando com o irmão Adilson, tem uma caixinha ali de versículos bíblicos, né? Aí eu falei, vamos ver o que Deus tem para falar conosco hoje. Eu abri lá, não tinha nada que falar, né? Pelo menos na minha necessidade, né? Rica promessa. 349. Essa
Senti muito a falta de estar aqui,
mas achei por bem, né, não vir. Eu não sabia o que eu tinha direito, né? O exame que eu fiz não foi um exame profundo, foi um exame de sangue só para detectar, né, mas diz que pode dar falso negativo, falso positivo. Então eu achei melhor não vir, fiquei uma semana sem contato aqui com os irmãos da igreja. Mas graças a Deus foi só um dia que eu passei mal, e eu sei que foi Deus cuidando da gente. Lá em casa eu tenho o meu sogro que tem 80, agora dia 27 vai fazer 89 anos de idade, né? Então a gente não pode brincar com isso, né? E graças a Deus, Deus tem nos guardado. Eu agradeço a Deus por ter cuidado de nós e também pela oração dos irmãos em favor da minha vida, né? Então eu agradeço a Deus. Mais alguém? Ainda, pastor, só complementando, aí a semana agora, a Miriam liga de lá de Manaus, o Samuel amanheceu um dia lá com o rosto, um lado do rosto totalmente inchado. Foram no hospital, os médicos não conseguiram identificar o que se tratava. Fizeram um monte de exames, não descobriram. Aí a médica, a doutora Simone, que é da missão, falou para a Miriam, vamos ver o que se trata disso daí, fazer um exame de sangue, ver o que acontece. E no fim descobriram o problema das amígdalas, né? Foi medicado, já desinchou, mas tem que fazer um tratamento ainda, né? E também já foi um susto que deu na gente também em relação à situação. Lembrar também em oração da família do Douglas, né? O Douglas, a Juliana, a Elizabeth, né? Eles tiveram a contaminação do Covid-19, né? Mas já passou mais de uma semana já, né? Então agradecer a Deus também que Deus está cuidando deles e eles estão sendo preservados, né? Às vezes a gente nem sabe se a gente foi contaminado ou não, né? Porque tem gente que é contaminado e não mostra nada, né? Às vezes. Por isso que é bom, assim, é recomendável que use a máscara, né, perto das pessoas, porque assim ele evita se tem algum, não é só Covid não, né, irmãos? É uma gripe, alguma outra coisa assim, né? Agora não precisa exagerar também quando você está dirigindo o carro, né? Tem gente que está com máscara até dirigindo o carro, né? Sozinho ainda, não tem nem passageiro do lado, né? Pois não, irmãos? Por isso é importante evitar o contato físico, nem por brincadeira. Nem por brincadeira. Muito bem. Vamos orar, irmãos? Vamos pedir a bênção de Deus, né? Mais uma vez, aí nós vamos ter a meditação da palavra do Senhor. Irmão. Só um minuto. O senhor falou sobre agradecer. Eu gostaria de agradecer a Deus porque a minha sogra ontem completou ano de vida. A minha sogra é a tia do Túlio. E eu sou muito grata a Deus pelo cuidado que Deus tem tido com a vida dela. Minha sogra, os irmãos sabem, mas minha sogra, ela ainda não teve uma aproximação ainda com o Senhor, né? O Senhor Jesus Cristo. Mas nós cremos que um dia esse dia chegará, né? Ela e a tia do Túlio, as duas fizeram aniversário juntas ontem. Eu sou muito grata a Deus por isso. Qual que é o nome delas? Uma é Conceição e a outra é Liquímia. Muito bem, vamos estar lembrando delas em oração, né? Irmão Vitor, pode orar? Ora para Deus abençoar o que nós compartilhamos aqui, né? Agradecendo a Deus e também pedindo a bênção ao Senhor pela mensagem. Oremos. Senhor Deus, eterno Pai, em sua presença nós entramos, Senhor, agradecendo a Ti, Pai, agradecendo porque o Senhor tem nos guardado até aqui, que essa igreja tem se mantido de pé, Pai, que o Senhor tem guardado todos os membros em meio a toda essa dificuldade que nós estamos vivendo aí afora, Pai. Pai amado, foram mencionados aqui diversos pedidos de orações, Senhor, diversos motivos de agradecermos e louvarmos o Seu nome, Pai. E isso nós estamos fazendo, Pai amado. E, Pai amado, peço que o Senhor esteja conosco nesse louvor, o Senhor esteja presente nesse culto e nessa mensagem que o pastor Jorge está nos trazendo hoje, Pai amado, que aquilo que ele fala, Pai amado, seja da sua vontade, conforme tudo aquilo que o Senhor deseja para nós e que saiamos daqui edificados, Pai amado, fortificados para mais uma semana, Pai amado, que nós sairemos daqui para, Pai amado, combater o mundo, Senhor, que essa
noite nós vamos dar continuidade à mensagem do culto de domingo passado, né? Nós estamos falando sobre as duas naturezas do crente. Falamos bastante sobre a natureza carnal, ou o homem natural, né? O velho homem. Nós falamos sobre ele, né? E na verdade tem muita gente que faz bastante, define bastante tanto o homem natural como o homem espiritual, né? O homem natural tem várias definições, dentre elas, né, é aquele que está em busca de prazer, de satisfação terrena imediata, né? Está na busca de um relacionamento sem responsabilidade, os quais possuem o mesmo fim. Isto é, vai haver no final um fracasso existencial. Que os irmãos imaginem, né? Você luta aqui nesta vida, você se esforça para satisfazer a sua alegria, a sua satisfação pessoal, como as pessoas dizem, eu quero ser feliz, né? E você, durante toda a sua vida, você busca esta felicidade. Mas Deus não faz parte da sua vida. Então, quando chegar no final da sua vida, você vai encontrar o fracasso. Porque a palavra de Deus, ela fala claramente que o salário do pecado é a morte. E o inferno é o lugar onde vão aqueles que não foram remidos do pecado, que não foram salvos do poder do pecado na sua vida. A nossa carne, para os irmãos terem uma ideia, ela é escrava do pecado. E ela tem prazer, ela é voluntariamente escrava do pecado. Ela às vezes, na sua grande maioria, ela quer satisfazer a sua vontade, né? E nós encontramos então, na declaração do apóstolo Paulo, aqui no capítulo 7, versículo 21 a 23, né? Os irmãos podem abrir a sua Bíblia novamente. Romanos capítulo 7, versículo 21 a 23, o apóstolo Paulo falando sobre isso. E ele diz aqui no capítulo 7, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está sobre os meus membros. O próprio apóstolo Paulo falando sobre esta luta interior, dessas duas naturezas, da natureza carnal e da natureza espiritual. Há uma luta, né? Eu não sei se você tem essa experiência, mas ela existe, não? Dependendo de quem eu estou dando mais ênfase, talvez eu não perceba, né, a luta. Porque se eu estiver vivendo uma vida de conformidade com as coisas do mundo, então eu não vou perceber essa luta, porque a carne está prevalecendo na minha vida. Mas se eu estou lutando para fazer a vontade de Deus na minha vida, então eu vou perceber a resistência da minha carne. Eu não tenho, às vezes a gente fica tão preocupado, irmãos, com as pessoas, com as outras pessoas, sendo que nós temos uma grande luta pessoal, particular, que às vezes nós deixamos
para segundo plano na nossa vida. E o fracasso, ele virá no final, irmãos. Se eu ceder à carne, se eu ceder a este homem, o apóstolo Paulo fala, a este homem natural, né? Se você observar aqui, ele está falando de uma luta interna, o querer fazer o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Aí no versículo 24 até ele fala lá, miserável homem que sou. Veja o estado que nós somos aqui, todos qualificados aqui como miseráveis, por causa dessa luta interna, né? E a gente não se surpreende, porque vira e mexe você vê uma pessoa que se declara crente falando algo que não devia, fazendo algo que não devia fazer, ou vivendo uma vida de forma que não deveria viver. Nós não temos que julgar, nós não estamos aqui para sermos juízes de ninguém, mas nós temos que entender que esta luta existe e nós estamos nesta luta. Não era só o apóstolo Paulo que estava nessa luta, todos nós estávamos nessa luta. Uma luta da carne contra o espírito, né? E a carne, ela busca os prazeres, a satisfação das coisas desta vida, né? Em detrimento das coisas espirituais, das coisas de Deus, né? Por isso que a gente vê, irmãos, hoje, e o Senhor Deus até fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas percebe aqui que ele manda você buscar primeiro as coisas de Deus e não se preocupar com as coisas desta vida, não se preocupar com o que você vai comer, com o que você vai vestir, porque Deus, ele vai cuidar de você, mas você deve buscá-lo em primeiro lugar, colocar ele como prioridade na sua vida, né? Quando você estiver sendo atacado pela sua própria carne, lembra do que Jesus fez por você, lembra que ele morreu por causa dos seus pecados naquela cruz, lembra que ele sofreu por causa dos seus pecados, ele recebeu sobre si todos os nossos pecados, passado, presente e futuro. Ele sofreu por nós, ele se sacrificou por nós lá naquela cruz. Lembra disso, para você não deixar o pecado controlar a sua vida. Então, nós estamos nessa luta interior, aqui fala, né? Nessa luta segundo o homem interior. Nós temos essa luta, os nossos membros querendo fazer uma coisa, e o nosso homem interior, nosso ser espiritual querendo fazer a vontade de Deus. É uma luta intensa que nós passamos, né? Essas duas naturezas, irmãos, elas têm origem, né? A natureza carnal, ela é aqui da terra, é aqui da terra. Por isso que quando alguém vive na carne, a sua visão é somente das coisas daqui desta vida. Ele quer ganhar dinheiro, ele quer conquistar as coisas, ele quer possuir, ele quer ser feliz, ele quer satisfazer os seus gostos, né? Ele está aqui para isso. Ele é aqui desta terra. Mas a segunda natureza, a natureza espiritual, ela vem do céu, né? Ela vem do céu. Ela está em oposição à carne.
Se os irmãos observarem lá Gálatas, nós não vamos ficar aqui explicando, que não é esse o objetivo hoje à noite, mas em Gálatas, a palavra de Deus ela fala no versículo 17 do capítulo 5, porque a carne, ela cobiça contra o Espírito, e o Espírito cobiça contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Então a palavra de Deus ela fala que há uma luta entre a carne e o Espírito. Um está lutando para prevalecer sobre o outro, e um quer que você não faça a vontade de Deus, o outro não quer que você faça a vontade da carne. É uma luta, irmãos, interior. É uma luta que todos nós enfrentamos a cada dia da nossa vida. Os crentes não podem ignorar essa luta que existe em nossa vida. A não ser, como eu disse anteriormente, que a natureza carnal, ela é da terra, mas a natureza espiritual, ela é do céu. Se a nossa carne prevalece, nós temos que ficar atentos, porque só vamos ter uma vida espiritual se nós recebermos essa vida espiritual, né? Dentro de um filho de Deus ou de uma filha de Deus, irmãos, por isso que eu falei que tem que ser filho ou filha de Deus, não pode ser criatura de Deus. A criatura de Deus, ele ou ela é controlado pela carne, não tem aquela experiência que Jesus falou com Nicodemos, quando ele disse para Nicodemos, porque Nicodemos era um homem religioso e de conhecimento, ele era mestre lá entre o povo de Israel. Mas Jesus fala para ele: você precisa nascer de novo. Esse novo nascimento, irmãos, ele vem do céu, é operado por obra do Espírito Santo de Deus, que convence você dos seus pecados, convence você de que você precisa ser não só justificado e limpo, mas você precisa estar de acordo com a vontade de Deus para não ser condenado. Então ele nos convence da justiça de Deus e também nos mostra a consequência do pecado na vida dos homens e na nossa vida, e essas consequências elas serão de uma forma real por causa do julgamento de Deus. Então o Espírito Santo de Deus convence você também, não só da sua condição de pecador, mas também de que Deus um dia há de julgar os homens deste mundo, e não só julgar, mas dar a cada um segundo aquilo que cada um tomou como base para a sua vida, porque Deus é justo, irmãos. Deus é justo. Então, dentro de nós, irmãos, coexiste esta velha natureza e este novo homem. Ele coexiste dentro de nós, né? Por isso que você vê tantos escândalos acontecendo, irmãos, tantas dificuldades acontecendo, porque às vezes nós esquecemos, né? Nós esquecemos que nós somos ainda pecadores e que a nossa carne, ela milita contra o nosso espírito, como diz o texto sagrado. Ele não falou assim para os irmãos, porque a carne dos incrédulos cobiça contra o espírito dos incrédulos. Ele não falou assim. E outra coisa, irmãos, ele estava escrevendo isso aqui para os crentes. Ele está direcionando essa mensagem para os crentes, para informar os crentes que existe esta luta da carne contra o espírito,
e que muitas vezes, dependendo da condição que nós deixamos as coisas acontecerem, a nossa carne vai prevalecer. O apóstolo Paulo, falando com os crentes em Corinto, é interessante aqui, irmãos, o apóstolo Paulo falando com os crentes em Corinto, olha o que ele fala aqui no capítulo 3, versículo 1. E ele diz assim, e eu, pessoal, é isso, né? E eu, pessoal, não vos pude falar como espirituais? Não. Qual foi a palavra que ele usou aqui? Irmãos. E eu, irmãos. Então ele não estava falando com incrédulos, ele estava falando com homens e mulheres crentes. Mas ele chamou aqueles homens e mulheres crentes de crentes carnais, meninos, bebês em Cristo. Nós já falamos muito sobre isso aqui na igreja. Então, nós não podemos deixar a nossa carne controlar, irmãos, porque nós podemos nos tornar crentes carnais. Existe esta possibilidade na nossa vida, de nos tornarmos crentes carnais. A carne pode prevalecer. O apóstolo Paulo, falando com os crentes também lá em Gálatas, capítulo 2, Gálatas capítulo 2, versículo 20, ele diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, quando nós vemos aqui o homem velho, a carne, embora crucificado e expirando, não está realmente inoperante. Ela retém uma vitalidade prolongada, suficiente para induzir contínua prática do pecado. Sabia? Que a sua carne não está inoperante? E que ela ainda tem vitalidade para te induzir a você continuar na prática do pecado? Por isso que o crente não pode menosprezar essa luta que tem da sua carne contra o seu espírito, porque ela existe, irmãos. A carne quer fazer a vontade dela, que é contra Deus. O espírito, ele tem prazer na lei de Deus. E quando nós estamos vivendo uma vida espiritual, nós não vamos permitir que o pecado permaneça nos nossos membros. Nós vamos lutar, irmãos, para o pecado não prevalecer. Em 1 Coríntios capítulo 3, nós encontramos no versículo 16 de 1 Coríntios capítulo 3, a palavra de Deus falando que todo crente é templo do Espírito Santo de Deus. Versículo 16 diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, quando nós vivemos a nossa vida espiritual, nós não vamos deixar com que o pecado permaneça nos nossos membros. E por quê? Porque o nosso coração, ele é templo do Espírito Santo de Deus. E o homem interior, o homem espiritual, que nós somos agora em Cristo, ele tem prazer na lei de Deus e ele odeia as obras da carne. Eu não posso, irmãos, entender. Eu posso até falar: irmãos, me perdoem, porque de vez em quando os irmãos vão ver que eu vou falhar. Mas eu não vou ficar falando: é normal minhas falhas, é legal o que eu estou fazendo, é muito bom, porque o Espírito Santo de Deus habita em mim, e eu não vou ter prazer, eu vou odiar aquilo que eu faço. O apóstolo Paulo fala isso lá em Romanos capítulo 7, o bem que eu quero fazer não faço,
Mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. Miserável homem que sou. Ele diz isso sobre si mesmo, nesta luta que ele enfrentava e nós também enfrentamos. O crente, irmãos, deve odiar as obras da carne, porque ele sabe que o pecado na sua vida não deve mais ser uma realidade espontânea, praticada voluntariamente. O crente, irmãos, ele peca, mas ele deveria pecar acidentalmente, não por planejamento. Quando nós começamos a planejar coisas que não agradam a Deus, então, irmãos, a tendência é que nós vamos fracassar. O apóstolo Paulo, por isso, chamou aqueles crentes em Corinto: não sois espirituais, sois carnais. Meninos, bebês em Cristo, vocês ainda não cresceram, precisam crescer na vida de relacionamento com Deus. Graças a Deus, o apóstolo Paulo falando lá, ele diz: miserável homem que sou, né? Dizendo sobre a sua situação. Mas olha o versículo 25, o que ele fala: mas graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Então ele agradeceu a Deus, porque Jesus Cristo era uma realidade na sua vida. E ele continua dizendo: assim eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Eu tenho entendimento, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei que a minha carne, ela está aqui, e ela está sobre a influência pecaminosa, ainda não foi libertada. Eu tenho esse entendimento, e por isso eu vou enfatizar o meu relacionamento com Deus. A Bíblia dá muitos exemplos ou comparativos, irmãos, a respeito disso, de duas naturezas e a sua inimizade uma contra a outra, né? Nós temos um exemplo aqui de Jacó e Esaú, lá em Gênesis 25. Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 25, versículo 22. Gênesis capítulo 25, versículo 22. A palavra de Deus, ela diz assim: e os filhos, no caso aqui, Jacó e Esaú, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. Veja que a Bíblia narra que dentro do ventre daquela mãe existia duas pessoas totalmente diferentes uma da outra. Totalmente diferentes. Esaú, ele tinha dificuldade de se dar bem com o seu irmão Jacó. Aqueles filhos lutavam dentro da sua mãe antes mesmo de nascer. Eu até separei aqui para falar para os irmãos o seguinte: esta luta, irmãos, ela só se encerra quando há uma separação entre os dois. Quando Jacó, ele foi embora, a luta acabou. Enquanto ele estava lá com o seu irmão do lado, era uma competição, um querendo o que era do outro, um querendo ser melhor do que o outro. Esta luta, ela só terminou quando Jacó foi embora, quando Jacó fugiu. Jacó foi embora, acabou a luta. Isso dá a ideia, irmãos, de que esta luta interior que nós temos, ela só vai cessar de duas formas: ou quando nós morrermos,
arrebatamento. Porque aí vai acabar esta luta interior que nós temos. E que nós não podemos menosprezar. Porque, às vezes, irmãos, como eu disse anteriormente, nós estamos muito interessados em olhar a vida das pessoas. E nós menosprezamos o que a nossa carne está fazendo conosco. E ela está nos desviando dos propósitos de Deus, de fazer a vontade de Deus. Jacó e Esaú eram um exemplo bem claro sobre isso. E também quando acabou essa luta, foi quando eles se separaram. Porque enquanto eles estavam juntos, esta luta continuava. Ela existia. Porque esta luta, irmãos, esta inimizade, ela é irreconciliável. As nossas naturezas, espirituais ou carnais, elas querem possuir e dominar o cristão. A nossa carne quer te dominar, o Espírito também quer dominar. Eles são irreconciliáveis. Em 1 Coríntios capítulo 2, irmãos, abra sua Bíblia lá, versículo 14 e 15. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14 e 15. A palavra de Deus diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não se pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então veja aqui o antagonismo entre os dois, o homem natural e o homem espiritual. O homem natural, ele não compreende as coisas de Deus. Ele acha até loucura. Quantos acham loucura nós virmos para a igreja nesse período de pandemia? Muitos acham loucura, irmãos. Tem igrejas que nem reabriram ainda. Já foi dada a liberdade de reabrir com uma certa porcentagem de pessoas, seguindo distanciamento, etc. Mas mesmo assim, eles acham loucura reunir. Então, irmãos, as pessoas carnais, elas não compreendem as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e eles não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Agora, o homem espiritual é diferente, irmãos. Ele discerne, e ele de ninguém é discernido, como diz a palavra de Deus. Esta rebelião, irmãos, por parte do homem carnal, contra todas as coisas espirituais, elas existem, de modo que ele não as receberá, pois ele não pode entendê-las e nem conhecê-las. Elas existem. As promessas de Deus, as bênçãos de Deus, a proteção de Deus, o cuidado de Deus, eles não entendem. Eles não aceitam isso, porque eles acham essas coisas loucura. Porque é só pelo Espírito Santo de Deus que os crentes vão entender isso. Portanto, irmãos, qualquer que se alinha com Deus, na sua vida espiritual, se colocará em condição de inimizade contra a carne. A carne não aceitará passivamente que você se submeta a Deus. Não sei se os irmãos já viram alguém falar assim: olha, irmãos, olhem para mim que eu quero ser um crente espiritual, né? Já viu alguém falar isso aí? Aí alguém já ouviu: olha o que você está pedindo. Porque Deus molda os crentes para se tornarem espirituais, mas Ele molda os crentes através das lutas, através das batalhas, através das provações. Porque uma vez provado e aprovado, aquele crente
se torna mais espiritual. Por isso, irmãos, nós não podemos ignorar esta luta da nossa carne contra o Espírito e do Espírito contra a carne. Todo crente passa por essa luta, dia a dia da sua vida. Vamos orar. Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça. Meu amado irmão, minha amada irmã, como você está vivendo a sua vida diante de Deus? O que tem prevalecido sobre a sua vida? A sua carne ou a sua vida espiritual? A inclinação da carne, irmãos, ela gera morte, escravidão. A inclinação para a vida espiritual gera vida e libertação. Este é o desafio de nós não darmos lado para a nossa carne, nós buscarmos agradar a Deus em espírito, em verdade, porque Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Para isso, nós não podemos dar a oportunidade da nossa carne prevalecer sobre a nossa vida. Ó Deus, eu agradeço por Tua palavra hoje à noite. Peço a bênção do Senhor pelos irmãos e irmãs que aqui estão nesta noite, por aqueles que estão nos assistindo. Que o Senhor os ajude, ó Deus, a não deixar a carne prevalecer sobre a sua vida, mas que eles possam, ó Deus, na dependência do Senhor, serem crentes espirituais que buscam agradar o Senhor em todos os momentos da sua vida. Eu oro e peço, Senhor, esta bênção no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, Deus abençoe. Tenha uma boa semana debaixo das bênçãos do nosso Deus. E até quarta-feira, se o Senhor permitir. Um bom retorno para o seu lar.